Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos capítulos finais do Evangelho de Lucas. É aqui que a gente acompanha a jornada de Jesus até Jerusalém. Uma viagem que está cheia de ensinamentos, digamos, bem radicais. Confrontos que vão ficando cada vez mais tensos e, claro, os eventos que mudaram a história, a sua morte e ressurreição. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: o que realmente aconteceu ali? Vamos explorar os eventos, as falas, as tensões que constroem a resposta para essa questão tão fundamental. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, os ensinamentos que ele dá no caminho para Jerusalém. Depois, o confronto direto com as autoridades na cidade. Em seguida, os acontecimentos da última ceia. Daí, o julgamento e a crucificação. E por fim, a surpreendente ressurreição. Então, vamos começar com a viagem em si. Porque olha, enquanto Jesus está a caminho de Jerusalém, ele aproveita para passar algumas das suas lições mais desafiadoras. E ele faz isso muitas vezes usando histórias, as famosas parábolas. Um tema que aparece o tempo todo aqui é essa ideia de encontrar o que estava perdido. E Jesus não fala disso como uma teoria, sabe? Ele conta histórias curtinhas, mas muito poderosas, que tocam numa experiência que todo mundo conhece: a dor de perder algo e a alegria imensa de encontrar de novo. Pensa só. Ele conta 3 histórias, uma atrás da outra. A de um pastor que deixa 99 ovelhas para trás só para achar uma que se perdeu. A de uma mulher que revira a casa inteira por causa de uma moeda. E a mais conhecida, a do pai que dá uma festa enorme quando o filho que o abandonou resolve voltar. O ponto principal em todas elas, a alegria gigantesca do reencontro. E essa frase, dita pelo pai na parábola do filho pródigo, é o coração de tudo. Ela muda a nossa perspectiva. O erro não é só quebrar uma regra, é estar perdido. E a redenção não é só perdão, é como voltar à vida. É um reencontro que merece uma festa. E aqui tem outra lição fundamental, dessa vez sobre humildade. E a forma como ele ilustra isso é brilhante. Jesus coloca 2 pessoas orando lado a lado. De um lado, o fariseu, todo orgulhoso, agradecendo a Deus por ser tão bom. Do outro, um cobrador de impostos, que era uma figura odiada na época, tá? Que nem tem coragem de olhar para cima e só pede misericórdia. E segundo Jesus, é esse o último que sai dali justificado. Ok, agora a gente sai da estrada. E a história muda completamente de tom. Chegando em Jerusalém, os ensinamentos dão lugar a um confronto direto, cada vez mais perigoso com as autoridades da cidade. A chegada dele em Jerusalém é, uma sequência de provocações. Primeiro, ele entra na cidade como um rei, o que já deixa as autoridades de cabelo em pé. Logo depois, ele chora pela cidade, prevendo a sua destruição. E para fechar, ele entra no templo e expulsa os comerciantes, basicamente acusando a administração de lá de corrupção. A tensão explode de uma hora para outra. Aí, claro, os líderes religiosos tentam armar uma cilada. Eles fazem uma pergunta em público que parece não ter resposta certa. Se ele disser sim, pague, ele é um traidor do povo. Se disser não, não pague, ele pode ser preso na hora por rebelião contra Roma. Era uma armadilha perfeita. Mas a resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele pede uma moeda, mostra a imagem do imperador e solta essa frase que ficou para a história. Ele não só desarma a armadilha, como eleva a discussão, mostrando que existem lealdades diferentes. Uma coisa é o poder dos homens, outra, muito maior, é a lealdade a Deus. Os seus inimigos ficam sem ter o que dizer. Agora o clima pesa. A gente entra num ambiente muito mais íntimo, mas também carregado de tensão. É a noite da última ceia, a refeição final de Jesus com seus amigos mais próximos. E no meio dessa refeição, acontece algo que muda tudo. Jesus pega o pão e o vinho, que são símbolos da Páscoa judaica, e dá a eles um significado totalmente novo. Ele conecta esses elementos ao seu próprio corpo e sangue. Ele chama isso de nova aliança. Um pacto que seria selado não com um ritual, mas com o seu próprio sacrifício, que estava prestes a acontecer. E o mais impressionante, ou talvez irônico, é que mesmo nesse momento super solene, enquanto Jesus está falando de sacrifício, o texto de Lucas conta que os discípulos estavam discutindo entre si quem deles era o mais importante. E Jesus usa essa deixa para reforçar sua mensagem principal. Grandeza de verdade não é ser servido, é servir. A partir daí, a noite desanda de vez. Judas fecha o acordo para entregar Jesus. Jesus, em oração, aceita o que está por vir. A traição acontece com um beijo, o que é um sinal de amizade, o que torna tudo ainda mais trágico. E Pedro, o discípulo mais corajoso, acaba negando o que o conhece. 3 vezes, exatamente como Jesus tinha dito que aconteceria.
E agora a gente chega ao clímax da história. Jesus é preso e começa uma maratona de julgamentos que varam a noite e a manhã e que vão terminar na sua execução. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender a confusão que foram esses julgamentos. Reparem bem, ele passa primeiro pelo Sinédrio, o conselho judaico que o condena. Depois ele é levado a duas autoridades romanas, Pôncio Pilatos e Herodes. E o ponto-chave está aqui. Os dois governantes romanos dizem que não encontram nele crime nenhum que justifique a morte. Mesmo assim, Pilatos, para não se indispor com a multidão, solta um criminoso e entrega Jesus para a crucificação. E aí na cruz, as primeiras palavras de Jesus, segundo Lucas, são inacreditáveis. Não é um grito de raiva ou de dor, é um pedido de perdão. Ele pede perdão por aqueles que o estão executando no exato momento da sua maior agonia. Ao lado dele, outros dois criminosos estão sendo crucificados. Um deles o insulta, mas o outro o defende e pede para ser lembrado. A resposta de Jesus é uma promessa de misericórdia, ali, na hora, para um condenado no seu último suspiro. E por fim, estas são suas últimas palavras no Evangelho de Lucas. Não são palavras de derrota, mas de confiança, de entrega. Com isso, a narrativa descreve a sua morte. Bom, parecia que a história tinha acabado da forma mais trágica possível, né? Mas aí vem o domingo de manhã, e uma descoberta no túmulo causa uma reviravolta completa em tudo. É essa pergunta que vira o jogo. As mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo o encontram vazio, e dois anjos aparecem e fazem essa pergunta que é basicamente o coração de toda a fé cristã, a afirmação de que Jesus não está mais morto, ele está vivo. E o que é mais fascinante aqui em Lucas é que ninguém acredita de primeira. Não é uma coisa mágica. As mulheres contam o que viram e os apóstolos acham que é a loucura delas, chamam de delírio. A coisa vai acontecendo aos poucos. Jesus aparece para dois discípulos na estrada e eles só o reconhecem horas depois. Por fim, ele aparece para o grupo todo e até come com eles, para provar que não era um fantasma. A fé vai nascendo da dúvida e principalmente do encontro. E é aqui que a gente encerra, com essa reflexão. Como é que uma história que termina numa execução brutal se transforma na base de uma fé que se espalhou pelo mundo inteiro? A narrativa de Lucas sugere que a resposta está nessa reviravolta. A passagem da cruz para o túmulo vazio. Do fim absoluto para um novo começo que convenceu seus seguidores de que tudo estava apenas começando.